Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor! Fala empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso Podcast Empreendedor. Hoje eu estou recebendo o Flávio Marchetti. O Flávio é cofundador da Psyche, uma plataforma digital de mapeamento de percepções. Além de empresário há mais de 30 anos, ele vai contar aí um pouco da trajetória dele, que a gente estava conversando um pouquinho agora, mas eu estou muito empolgado de entrevistar o Flávio e falar um pouquinho da Psyche aqui. A Psyche é uma startup dedicada em mapear e registrar as percepções em base num aplicativo durante as interações diárias das pessoas nas organizações. Então é muito legal o trabalho que o Flávio tá desenvolvendo, junto com a Suzana, que não vai estar presente nessa entrevista. O Flávio vai estar hoje sozinho aí conosco. E a gente vai falar um pouquinho sobre mapeamento de percepções e começar por aquilo, né, que o Flávio já sabe do nosso podcast, já é de praxe aqui, um pouquinho da história dele. Então, Flávio, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado por estar me dando a oportunidade e a honra de te entrevistar. É uma alegria muito grande para mim. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e conta um pouquinho da tua história aí, brevemente. Como é que começou a Psyche, de onde é que saiu a ideia, como é que começou, enfim. Ok, obrigado, Eduardo, aí, pelo convite de participar. Também estou bastante honrado de fazer parte do seu programa. Talvez um pouco diferente dos empreendedores de startup atuais. A minha trajetória de indústria, de empresa, ela é longa. Eu iniciei as minhas atividades dentro de uma grande organização aos 15 anos, né, como estagiário de nível técnico, e minha última função foi presidente de uma organização quase 1.500 pessoas, né? Então eu já passei por diversas experiências, já trabalhei em funções administrativas, analistas, gerenciais, executivas, e eu tenho como base de gestão basicamente duas grandes plataformas, né? A plataforma de gestão de pessoas e a plataforma de gestão financeira. Então, essas são as duas funções que trabalham bastante próximas a mim na gestão de uma organização. Na gestão de pessoas, a minha impressão, na verdade, a minha constatação, é que as pessoas trabalham na organização muitas vezes sem um norte adequado de como elas estão, qual a performance que elas estão desempenhando e qual a performance que é esperada delas. Existe um início, né, bastante motivador das pessoas, mas eu também percebo que, nessa minha trajetória, que rapidamente essa motivação ela reduz, né? Então, a ideia foi justamente entrar um pouco nesse mundo e, de uma forma, entregar para as pessoas um pouco desta informação, ou seja, como elas são percebidas no ambiente de trabalho, e, do outro lado, também entregar para a organização como determinada área está sendo percebida ou está atuando, né? Você sabe que as empresas hoje, normalmente elas têm circuitos de avaliação de desempenho. Esses circuitos eles acontecem uma vez ao ano, é bastante formal, são perguntas pré-definidas, que às vezes não são aplicadas para todas as funções. Essa interação ela promove uma sessão de feedback que nem sempre é realizada, e quando é realizada, muitas vezes é mal realizada, porque não se tem a dose exata de como se dá feedback, e esse feedback normalmente é pautado num passado recente. Então, o que a pessoa realizou dos últimos 3 meses passa a ser a base de consideração do feedback que ela vai ter lá com o chefe dela. Depois disso, algumas empresas promovem um plano de desenvolvimento, e esse plano, na verdade, ele volta para a empresa, quer dizer, a empresa precisa patrocinar esse plano de desenvolvimento, e o funcionário normalmente não segue, né? Então, via de regra, é um ciclo que no papel funciona super bem, né? Esse ciclo normalmente ele é apoiado também em pesquisas de clima, mas a gente vê que no dia a dia a coisa não funciona bem, né? O Psyche vem justamente para entrar num tema bastante sério, de uma forma bastante leve.
Então, a primeira premissa do Psyche é ser uma plataforma leve, né? O nome, que é uma junção de psicologia com IT, mas que também tem uma tocada divertida, vamos dizer assim, uma tocada leve. Ela vem para apoiar um pouco as pessoas para que elas saibam como são percebidas e elas também recebam algum tipo de direcionamento. Então, essa é uma segunda característica do Psyche, né? Ela não só coleta percepções, mas ela devolve também para o funcionário um pacote de dicas, e essas dicas também, aí uma outra inovação, as dicas são com viés positivo, né, são com viés de futuro, a gente nem chama de feedback, a gente chama de feed forward, e essas dicas, na verdade, direcionam ou tendem a direcionar as pessoas a alta performance. Então, enfim, no resumo rápido, é um pouco disso, né, é entrar nesse meio campo aí complicado, né, que é o meio campo das pessoas que muitas vezes elas são demitidas e não sabem por quê, muitas vezes elas são promovidas e também não sabem por quê, e dá a elas um pouco de guideline para que elas possam, no dia a dia, se posicionarem na empresa. Então, o Psyche é isso. É uma plataforma que foi criada para ser de uso opcional, quer dizer, a pessoa não é obrigada a fazer isso. É uma plataforma anônima, ou seja, você não sabe quem te cita, né? A gente também criou esse verbo citar, né? Para ficar mais fácil da gente mencionar, a gente não usa o termo avaliar, e a empresa também, ela não tem acesso, né, no universo menor do que 5 pessoas, ela não tem acesso a isso, ou seja, a gente chama de uma ferramenta, uma plataforma personalíssima, né, ou seja, a pessoa recebe, ela não sabe de quem, e ela tem por opção usar as dicas, né, os tips que são fornecidos, e com isso avançar um pouco no seu desempenho. Fazendo a história longa, curta, esse é o objetivo do Psyche, assim que ele foi criado. Que fantástico, Flávio. Sabe que isso que tu tá dizendo, trazendo pra gente, é muito verdade. A gente, às vezes, entra nas empresas extremamente empolgado e com muita energia, e essa empolgação, às vezes, por falta de orientação, às vezes por tu terminar uma demanda de trabalho que te deram no início e depois tu ter que ir atrás das tuas próprias demandas. Aí a gente acaba, de fato, perdendo um pouco dessa motivação, e isso, obviamente, afeta na nossa produtividade, a gente não consegue atingir uma alta performance. Eu gostei muito também que tu falou de feed forward, né? Que tu não fala muito em feedback, assim, e essa é a minha pergunta que eu queria fazer, já entrando mais na parte técnica, assim, é por que a Psyche preferiu adotar o processo esse de feed forward como dicas de evolução ao processo de feedback. Como é que funciona isso, assim? Existe uma literatura ampla e bem moderna sobre feed forward, né? Inclusive, algumas semanas atrás, a própria Harvard Business Review lançou uma revista cuja capa é Why Feedback Fails. Então, basicamente, eu fui gestor e sou gestor de algumas empresas e eu já fui treinado a dar feedback dezenas de vezes. Mas é uma coisa muito delicada, né? As pessoas, elas necessitam de um cuidado especial para que você possa dizer a elas, olha, isso que você fez não foi bacana, isso você pode fazer de uma forma melhor. E quando você pega uma organização que tem muitas pessoas, né? O gestor, ele fica, se ele quiser realmente criar uma rotina de feedback constante, ele vai ficar o tempo todo ocupado e customizando, vamos dizer, o feedback para cada um. Né? O feed forward, não vou dizer para você que ele esquece o passado, né? Mas o feed forward, ele pega uma percepção, né? E o Psyche é baseado em percepção, ele pega uma percepção ou uma ausência de percepção e não vai voltar para trás e dizer, olha, talvez você tenha feito isso, talvez você tenha feito aquilo. Ele simplesmente vai dizer, faça isso, faça aquilo, busque desta forma, busque especialização em determinado contexto. Então é uma visão de futuro baseado num futuro promissor e não uma visão de passado baseado num passado possivelmente falho, né? Então essa que é a ideia do feed forward e está cada vez mais em alta. Quer dizer, não foi a gente que criou o feed forward, mas as grandes organizações que têm uma pegada moderna aí de gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, têm adotado isso também. Nossa, que fantástico isso, Flávio. Para mim esse conceito é novo e faz todo sentido, porque uma vez me disseram que a experiência, né, como se fosse uma lanterna
apontada para trás. Eu enxergo muito esse processo de desenvolvimento e inovação assim. E quando tu fala, Flávio, baseado em percepções, tá? Eu queria te perguntar quem é que imputa essas informações no aplicativo para que essas informações cheguem aos colaboradores? São os gestores? Ou como é que acontece isso? Eles mesmos imputam de uma forma sigilosa as percepções. Então, o gestor ele é um ente participante desse processo, ele vai imputar também, da mesma forma que ele vai ler, mas cada pessoa, quer dizer, a plataforma pode setorizar o registro, ou seja, definir que só o departamento comercial cita o departamento comercial, ou só o RH cita o RH, isso pode ser feito, e pode ser feito de uma forma ampla, né, que é o mais adequado, né, ou seja, nas suas interações do dia a dia, você teve de manhã uma reunião com o jurídico, à tarde você teve uma reunião com o comercial, depois você almoçou com o pessoal de engenharia e teve uma discussão num grupo multidisciplinar, com vários departamentos da sua empresa. Todos eles podem, né, não que devem, né, eles podem ter uma percepção positiva de você, de alguma característica, a gente chama de fator, e naquele momento ele imputa no app um determinado score para você que vai dizer, olha, você não vai saber quem foi, você não vai saber nem onde foi, mas quando isso é compilado, ele vai dizer, olha, você teve uma percepção positiva e isso foi visto, há espaço para melhoria, né? O score máximo da plataforma é muito difícil de ser atingido, então todos os tips de melhoria ou feed forward, eles são bastante densos, né? Justamente para que você consiga, dia a dia, atingir alta performance, que é justamente o que a plataforma se propõe, né? Que direcionem todos os funcionários a uma atuação em termos de entrega máxima e que a organização, que é composta, né, na minha leitura aqui, na composição pessoas, produtos e processos, a empresa é 80% pessoas, né, seja ela qual for, na empresa de serviço, de produto ou de produção. Então, a plataforma direciona, né, essa importante parte, né, da organização para uma alta performance. Então, a sacada aí também é ter uma ferramenta autônoma, ou seja, quando você participa de avaliação de desempenho, você tem que ficar, olha, falta 5 dias para acabar, falta 4 dias, olha, as pessoas não fizeram, né? Aqui não, aqui é um negócio autônomo, né? As pessoas são também avisadas quando elas não citam ou não leem os PSITs emitidos, mas a organização acaba criando aí uma rotina, né, de citar, quer dizer, essa que é a nossa, que a gente percebe que acontece, e isso é positivo, né? As pessoas, de uma forma autônoma, estão ali trocando informações umas com as outras. Que legal. Falando sobre essa definição de conceito sistêmico, assim, que tu trouxe, qual é a definição que o conceito sistêmico que a PSIT adota? Como eu falei para você, o PSIT é uma plataforma simples, e essa foi a premissa dela, né? Que ela seja intuitiva, amigável e simples. O PSIT é uma plataforma que ela não necessita de tutorial, e essa foi a premissa inicial, né? Ou seja, tem que ser plug and play, mas ela é densa em conceitos, né? Eu já te falei alguns aqui que são conceitos modernos, e o conceito sistêmico é um outro conceito pesado, né? Da gestão estratégica de pessoas moderna, que justamente enquadra a pessoa dentro de algumas variáveis, algumas dimensões, assim, como ela é em termos de ação, de conhecimento, de conexão, de interação, dentro de um sistema, né? Então você não vai só analisar a pessoa num contexto único, né? De que a pessoa entrega resultado e ponto. Não, ela entrega resultado, mas como ela interage? Mas como ela conhece? Qual que é a aversão dela a risco? Como ela se responsabiliza pelo que ela faz, né? Como ela é percebida em termos de empatia, né? Então é um ser
uma visão bastante ampla dentro de um conceito de um sistema, na verdade, com N variáveis, né? Mas não se preocupa que a plataforma ela utiliza toda essa complexidade teórica e de uma forma bastante simples, né? Então as pessoas, na verdade, o fato de citar, ele leva, sei lá, 20 segundos, né? Mas todo esse conceito, ele tá, vamos dizer, no arcabouço da plataforma que ela traz toda esse conhecimento que, na verdade, é um conhecimento vindo de uma consultoria, que é a consultoria da Susana Falck, que tem mais de 20 anos de experiência. Então, foi mais ou menos te explicando um pouco isso aqui, não é a pauta, mas só te explicando um pouco mais, é mais ou menos a combinação que a gente fez, né? Uma frente com conhecimento profundo nas rotinas organizacionais e outra frente com conhecimento profundo nos conceitos de psicologia aplicada a grandes organizações. E falando sobre essas percepções, assim, por que as análises do PSIT elas registram apenas percepções positivas? Por que vocês não trabalham com percepções negativas? Essa é outra característica, né? Seria muito simples, né? E é o que normalmente acontece, você ter uma avaliação que varia de menos tanto a mais tanto, né? E a gente optou por não fazer isso porque, na verdade, a gente consegue, através da ausência de percepções positivas e a frequência de ausência de percepções positivas, definir um pouco o grau de percepções negativas ou carências do indivíduo. Então a gente não precisa perguntar, né? E a gente também não queria isso, né? Que as pessoas usassem a plataforma para criticar o colega, né? Tem uma interação lá e essa interação não foi boa, e aí o indivíduo fala, não, vou pegar o PSIT e vou acabar com o outro, né? Então não é o PSIT, né? O PSIT não vai fazer isso, né? O PSIT, a gente costuma dizer que o PSIT começa em zero. Quer dizer, o máximo que você pode fazer de uma forma crítica é não psitar. Esse é o máximo, vamos dizer, o máximo negativo, né, que você pode fazer em termos de crítica, é não psitar. E daí para frente é a sua percepção positiva. Esse ato de psitar e interagir na plataforma, qual é o tipo de benefício que ele traz para os indivíduos, os colaboradores que utilizam a plataforma e fazem o mapeamento de percepções e utilizam do feed forward, tudo isso? E a organização, ela consegue utilizar esse processo, assim, para alguma coisa? Sim, boa pergunta, Eduardo. Veja bem, a pessoa, voltando ali do comecinho da nossa história, né? Onde que a pessoa se beneficia, né? Ela consegue se mapear dentro da organização. Então, esse é o primeiro benefício dela, né? Ela vai saber, e só ela vai saber, né? Importante também, que isso não vai vir a público fazer uma lista, né? Ser publicado no mural, né? Quem é bom, quem é ruim, não. Mas ela vai saber que ela não tem sido positivamente percebida. Isso vai causar nela uma certa inquietação que as dicas de desempenho vão justamente entrar para orientar, e essas dicas são hiper ricas, né? A gente fez isso com um grupo amplo aí de pessoas especializadas, né? Então, enfim, é uma ferramenta que a pessoa vê por ela própria e ela vai atingir o alto desempenho dela. O importante também é dizer que o alto desempenho dela é um ativo dela, né? Ou seja, ela está nesta empresa, ela teve um desempenho melhorado. Quando ela vai para outra empresa, ela vai usar os conceitos que ela aprendeu, né? Então, a ferramenta induz, né, e conduz o colaborador a ter entregas melhores, mais robustas, né? A empresa ela consegue fazer quase a mesma coisa, mas não do indivíduo. Ela não vai conseguir lá e ver, deixa eu ver o Eduardo, como é que ele está sendo visto, né? Não, ela vai conseguir fazer um filtro, ela pode definir um bench, né, uma área benchmark da empresa, fazer comparações, né, mas ela não vai conseguir ler sobre você. Ela também recebe um pack de feed forward, e esse pack direciona ela a ter uma gestão melhor. Então, os feed forwards de gestão, né, eles têm uma característica organizacional, né? E o feed forward do indivíduo, ele tem uma característica particular de movê-los ambos, né? Na verdade, são movidos a alta performance, que a gente costuma dizer que é a quarta dimensão, ou seja, é a dimensão onde o conceito sistêmico
entra em equilíbrio pleno, e esse equilíbrio pleno gera essa força, essa quarta dimensão, que é alta performance, que na verdade é um conceito bem comum nas organizações, né? As equipes de alta performance, os times de alta performance. Então isso já vem sendo, né, buscado, mas nem sempre conseguido, né? Então o PSIT vem para, de uma forma direta, migrar as pessoas e a organização para esse status aí. E Flávio, indo mais assim para um caso mais prático, assim, como é que a gente aplica isso na empresa? Como é que isso acontece na prática, no dia a dia? E quais são as necessidades para fazer isso? Quais são os benefícios que a empresa consegue aplicando o mapeamento de percepções, utilizando o feed-forward e tudo isso que a gente está falando? Olha, aplicar o PSIT é super simples, né? A pessoa... Existem duas mídias, né? O aplicativo, né? Que as pessoas baixam o aplicativo, e tem uma página web que a empresa utiliza, né? Para a gente colocar o PSIT online numa organização, a gente demora, sei lá, 3 dias, né? É uma questão só de fazer alguma validação, né? Todos os conceitos, eles são customizáveis, né? Então, a gente tem que nivelar o linguajar do PSIT com o linguajar da organização, né? A gente quer que os idiomas, né? Se podemos chamar assim, sejam iguais. Mas a partir desse nivelamento aí, desse enquadramento, o PSIT ele entra instantaneamente no ar, né? As pessoas são cadastradas e conseguem acessar, buscam seus colegas, seus companheiros, as pessoas que eles interagem, e essa interação acontece aí com esse viés positivo que eu te falei. Então é uma plataforma bastante friendly use, né? Não tem dificuldade de usar, mas, como eu te falei, é densa em conceito. Acho que a parte importante também, a organização por ela mesma, eu costumo dizer que, e não é de uma forma pejorativa, ela não consegue, vamos dizer, se livrar do funcionário. Vou explicar. Ela contrata o funcionário, né? Agora eu vou te falar com o chapéu do gestor, né? Ela contrata o funcionário, né? Supostamente a plena potência, vamos dizer assim, né? E depois as coisas vão acontecendo e o funcionário talvez não entrega a potência plena que a empresa acreditava nele. E aí a empresa precisa promover, né? Atualmente aí as avaliações de desempenho, promove aí os planos de desenvolvimento. Normalmente o plano de desenvolvimento é um curso, e às vezes até cai em salário. Então a empresa sempre está ali rodando com o funcionário na mão, vamos dizer, coparticipando do desenvolvimento dele. O PSIT, ele justamente quebra esse vínculo, vamos dizer, e ele entrega para o funcionário o que é positivo, né, a sua alta evolução. Então, o funcionário ele terá, né, as ferramentas adequadas para ele evoluir. Se ele vai evoluir ou não, se ele tem disposição ou não, se é o que ele quer ou não, é uma decisão dele. Mas uma vez com o PSIT implantado na organização, essa miopia, né, que a gente falou no início, né, da pessoa saber ou não como ela é percebida e como que é a performance dela, ela acaba. A pessoa tem toda a ferramenta na mão para dizer, olha, eu sei o que fazer, vou fazer para melhorar. E como é que tu consegue, Flávio, manter as pessoas, os colaboradores engajados durante esse processo? Esse processo ele tem algum tempo de duração? Tem um tempo mínimo de 4 meses, que é o tempo que o People Analytics carrega as informações, né? Não que informações antes de 4 meses não são fiéis, mas a gente acredita que as informações elas se estabilizam após os 4 meses. Mas a nossa ideia é que o PSIT seja uma ferramenta de trabalho como é o Windows, o Google, qualquer outra ferramenta dentro da organização, né? Que as pessoas entrem e saibam que serão vistas, serão percebidas e serão citadas. Então, não existe um tempo máximo, né? É claro que quanto mais maduro se tiver, as informações coletadas geram reflexões mais seguras, né? Obviamente que também existe uma série de relatórios aí a título de consultoria que podem ser emitidos aí para a organização, sob demanda, né? Mas que não deixam de titular o PSIT como uma ferramenta de gestão. E existe algum caso prático que a gente possa discutir um pouco sobre essas vantagens e mudanças? Pode falar um pouquinho para a gente sobre algum caso prático de aplicação da ferramenta? Nós estamos em fase de testers ainda, né? Eu não estou abrindo as empresas ainda, mas tem grandes empresas que já têm o PSIT rodando, e a gente tem alguns projetos de CX, né, de Customer Experience, rodando também para aprimorar.
Então a aceitação tem sido bastante grande, que é o que foi previsto, né? A gente não vê como o PSIT pode não ser uma ferramenta confiável, adequada, e simpática, né? Acima de tudo, né? Seja porque ela tem esse viés positivo, ela tem esse viés de futuro, ela tem esse viés anônimo, ele tem esse viés de responsabilizar funcionário, então a coisa tem tudo para ir nesse sentido aí. Fantástico, Flávio. Cara, vamos fazer uma parte mais motivacional. O que tu acha, assim, falar um pouquinho com os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, que estão nos escutando e o que tu pode compartilhar com eles diante de toda essa tua experiência e conhecimento que tu adquiriu ao longo desses 30 anos aí, trabalhando, empreendendo, agora com o PSIT, antes em outras organizações. O que tu tem para dizer para esses caras aí? Olha, Eduardo, eu acho que nós estamos vivendo o momento da digitalização que, em termos de impacto, talvez ele se compare ao momento da entrada da internet nas nossas rotinas aqui. Isso aconteceu lá nos anos 80 e pouco, lá 90 e pouco. Então, eu vejo as duas coisas com um grau de intensidade muito parecido. Ou seja, quando as pessoas passaram a usar o computador, internet e e-mail, e agora que passam a usar mídias digitais com diversas ferramentas de digitalização que estão aí sobre uso. O PSIT mesmo usa inteligência artificial para fazer a seleção dos feed forwards. O PSIT usa o princípio de Agile também, como conceito. Usa o People Analytics, que justamente dá base para toda a coleta e tratamento, né, via algoritmo cloud-based dos dados. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: existe um mundo de inovações aí a serem percebidas, né, a serem resolvidas, né, o que eu vou dizer que todo mundo já sabe, né, que é busque uma dor, né, e busque algo que você, na sua criatividade, consiga criar para que isso seja resolvido. Né? Posso dar um recado rápido aqui, que é o que a gente usou, ou seja, algo denso, porém simples. Eu vejo muitos aplicativos e muitas soluções digitais que elas nascem simples e começam a ficar tão complexas que você precisa de um guia para conseguir utilizar, né? Então, a gente vê, né, nas nossas rotinas do dia a dia, a gente vê que a simplicidade hoje é a bola da vez, né? Então, para quem está nessa tocada de empreender, e eu aconselho empreender. Eu já fui empreendedor de outras coisas, né? Mas eu não vejo nada parecido com você empreender em mídias digitais, né? Você consegue, em lojas virtuais, estar no mundo inteiro, né? Você consegue, com 2, 3, 4 idiomas, cobrir uma população enorme. As demandas que você consegue resolver no Brasil, você consegue resolver no mundo inteiro, né? Então é uma coisa muito mais ampla, né, do que o empreendimento antigo lá. O cara que foi criar alguma coisa, juntou 2, 3 amigos e criaram alguma coisa, ou montaram alguma coisa e se chamou empreendedor. Acho que, de fato, nós estamos na era do empreendedorismo. E as mídias digitais, elas são a estrada que levam esse avanço aí. É isso aí, empreendedores. Eu peguei aqui esse conselho aqui do Flávio, que para mim valeu demais. Denso, porém simples. Flávio, fantástico essa parte aí. Eu acho que muita gente chega com ideias super cabeludas. Quero fazer um aplicativo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E acaba que deixa muito complexo e pouco intuitivo. Então, essa dica eu achei fantástica. E, cara, para finalizar, faz um pitch pra gente aí da PSIT, onde é que a gente pode te encontrar, já diz as tuas redes, passa o website pra gente divulgar. Como é que o pessoal consegue te contratar, entrar em contato contigo? O site do PSIT é psit.com. No site, o PSIT é com H, apesar que o nome do PSIT é sem H, mas o PSIT do site é com H, é psit.com. PSIT mapeamento de percepções, você vai encontrar no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Então, basicamente, lá você vai encontrar todos os contatos de e-mail, telefone, celular, WhatsApp, para entrar em contato com a gente. Então, nós estamos, de fato, promovendo, né, cada vez mais aí o PSIT. Então, quem quiser saber algo mais do PSIT, ou quiser mesmo
implantar o PSIT na sua organização ou na organização próxima a ele, que nos procure aí. A gente está ampliando isso e estamos, inclusive, com um braço nos Estados Unidos também para fazer. O PSIT é 2 idiomas, ele facilmente é movido de inglês para português, então a gente também tem pessoas nos Estados Unidos já promovendo o PSIT por lá. É isso aí, galera. A gente recebeu hoje o Flávio Marchetti, mais uma fera do empreendedorismo, 30 anos aí de experiência, agora empreendendo com a PSIT. E se você, empreendedor que está nos escutando, gostaria de mandar uma mensagem, fazer uma sugestão, indicar alguém para ser um dos entrevistados aqui do nosso programa, mande um e-mail para contato@distritoe.com.br. Eu sou o Eduardo Tannhauser, me adicione no LinkedIn. Flávio, tu tem LinkedIn ou alguma rede social aí também? Gostaria de divulgar ou não? A rede social está com o PSIT. Tem o Flávio Marchetti no LinkedIn, que é meu endereço pessoal, mas tem o LinkedIn do PSIT também, e tem a company page do PSIT também no LinkedIn. Perfeito. Então, Flávio, muito obrigado pela tua presença. Fantástico esses conceitos que tu trouxe. Eu gostei muito desse lance do feed forward, cara. Eu não conhecia isso, por mais que já existia, achei demais. Fiquei muito curioso para saber como é que funciona a ferramenta, o aplicativo. Muito obrigado pela tua presença, por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, falar um pouquinho de mapeamento de percepções. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu!